Fala galera, professor Lincoln Ribeiro para nossa aula 3 de calorimetria, beleza? Tá curtindo? Se inscreve, compartilha, comenta. E se você caiu nessa aula de paraquedas, tem a aula 1 e 2 que são anteriores a essa, beleza? Vou colocar o link aqui na descrição. Vamos lá! Calorimetria, parte 3, né? O que nós vamos falar nesse momento? Nesse momento nós iremos falar acerca de troca de calor. Mas antes de falar de troca de calor, eu preciso falar sobre o calorímetro. Lincoln, o que é um calorímetro? Um calorímetro é um recipiente que ele vai impedir a troca de calor do que está dentro dele com o ambiente externo. Ou seja, ele impede a troca de calor da parte interna com a parte externa. Um exemplo é um cooler. Imagine que você pegue um cooler, né? E aí você coloque gelo e coloque várias latinhas de alguma bebida. Qual é a ideia? Que troque calor somente o gelo e as latinhas, não é? As latinhas e o gelo vão trocar calor com o ambiente externo? Não, por quê? Porque o cooler é um calorímetro, ele impede esse contato, essa troca de calor do ambiente externo com o ambiente interno. Então isso é um calorímetro, beleza? Lincoln, com isso, o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é bem simples. Imagine que eu tenho um corpo A e um corpo B. Eles vão trocar de calor, né? Calor, energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Pensa comigo, o corpo de maior temperatura ele vai ceder calor, então a temperatura dele diminui. E o corpo de menor temperatura ele vai receber esse calor, então a temperatura aumenta. Até que eles atinjam o equilíbrio térmico, que nós reconhecemos no momento que eles têm a mesma temperatura. Então o equilíbrio térmico ocorre quando dois ou mais corpos trocam calor até chegarem ao equilíbrio térmico. Lincoln? É exatamente isso, tudo bem? Pode dar um exemplozinho, Lincoln? Posso sim. Olha esse exemplozinho. Vamos supor que eu tenho um calorímetro, né? E eu coloco aqui uma certa água. Show de bola? Coloquei uma água, né? Enchi o calorímetro com água. E aí eu vou dizer que a temperatura dessa água, vou chamar aqui a temperatura inicial da água. Beleza. E aí eu vou colocar lá dentro desse calorímetro um metal com uma temperatura alta, tá bom? Vou colocar aqui um metal com uma certa temperatura alta. Show de bola? Então, quando eu coloco esse metal com uma temperatura alta, eu vou dizer que a temperatura do metal, no caso, ela é o quê? Maior que a temperatura da água, tudo bem? A temperatura do metal é maior que a da água. E aí pensa comigo, quem vai dar calor para quem? A água dá calor para o metal ou o metal dá calor para a água? Lincoln, calor é energia térmica em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até que os dois cheguem a equilíbrio térmico. Como o metal tem a maior temperatura, ele que vai dar calor, ou seja, ele vai perder calor. Então vou colocar aqui, ó, o metal vai perder calor, vou botar assim, ó, a quantidade de calor do metal. Menos por quê? Porque ele está perdendo. Você concorda que a quantidade de calor que o metal perde é exatamente a mesma quantidade de calor que a água vai receber? E Lincoln, vai ser igual à mesma quantidade de calor que a água vai o quê? Receber. E então, quanto um perde, o outro recebe? Isso aí. Tanto que se eu pegar esse cara que está menos e jogar para o outro lado virar mais, vai ficar assim, ó, a quantidade de calor da água. Aí olha só que interessante, esse cara está menos, se eu jogar para o outro lado da igualdade fica mais a quantidade de calor da barra de metal, como não sobrou nada, é igual a zero. Essa é a conclusão que nós temos que ter. Quando dois ou mais corpos trocam de calor até atingir o equilíbrio térmico, o somatório dos seus calores serão iguais a zero. Então o somatório dos seus calores serão iguais a zero, quando eles trocam de calor até atingir equilíbrio térmico. Eu vou escrever aqui, ó. Aqui eu coloquei 2, mas pode ser mais de 2, ó. A quantidade de calor de um corpo 1, que entrou em equilíbrio térmico com um corpo 2, que entrou em equilíbrio térmico com N corpos, ou seja, com vários corpos. Se eles trocaram de calor até chegar ao equilíbrio térmico, o somatório dos seus calores serão iguais a zero, beleza? Serão iguais a zero. Lincoln? Aqui, ó, guarda aqui. Deu para entender? Lincoln, acho que eu entendi assim. Então, toda vez que os corpos trocarem de calor até atingirem o equilíbrio térmico, eu posso afirmar que o somatório dos seus calores é igual a zero? Sim. Quer ver? Vamos fazer um exemplozinho? Ó, exemplo de número 1.
Vamos dizer que inicialmente eu tenho um calorímetro e esse calorímetro inicialmente ele está com uma quantidade de água. Ó, ele tem uma massa de água, tá? De quanto, Lincoln? Vamos falar que são 200 gramas. Aqui, ó, 200 gramas. E essa água, esses 200 gramas, a 80 graus Celsius. Tudo bem? E aí, eu vou colocar nesse mesmo calorímetro, eu vou colocar mais água, tá bom? Agora tu vai colocar quanto de água, Lincoln, nesse mesmo calorímetro? Eu vou colocar 800 gramas. Só que esses 800 gramas vão estar a 20 graus Celsius. E, Lincoln, se tem uma água com uma temperatura alta e uma água com uma temperatura baixa, elas vão trocar de calor até chegar a um equilíbrio térmico. Então, minha pergunta, qual é a temperatura que essas duas águas chegarão ao equilíbrio térmico? Ó, a água 1 tem maior temperatura, então ela vai dar calor. E a água 2 tem menor temperatura, então ela vai receber calor até que chegue a um equilíbrio térmico. Então, eu posso afirmar que a quantidade de calor que a água 1 mais a quantidade de calor da água 2, isso será igual a 0. Podemos afirmar isso? Podemos, com certeza. Se a água 1 ela não vai trocar de estado físico, que tipo de calor é esse? É o tal do calor sensível. Então, ao invés de colocar a quantidade de calor 1, colocarei massa da água 1 vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura de quem? Da água 1. A água 2 também não vai trocar de estado físico, então trata-se de um calor sensível. Massa da água 2, calor específico da água, variação de temperatura da água 2. Isso é igual a 0. Tudo bem? Vamos colocar cada coisa em seu lugar. Qual é a massa da água 1? Lincoln, 200 calorias, não é? Então, coloca aqui, ó, 200. Lincoln, o calor específico da água. Normalmente as questões te dão na enunciada, né? Mas como você é aluno aqui do Fisicano, você sabe que vale 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura da água 1, variação é final menos inicial. Então, vou botar assim, ó, temperatura final, que eu não sei qual é, eu sei que é de equilíbrio, menos a inicial da água 1, que é quanto? 80. Mais a massa da água 2. Quanto que é a massa da água 2, Lincoln? A massa da água 2 são 800 gramas. O calor específico da água 2, né, é água ainda, continua sendo 1, vezes a variação de temperatura. Ó, temperatura final menos a temperatura inicial dela, que vale 20. Tudo isso igual a 0. Tudo bem? Vai ficar 200 vezes 1, 200, né? Aí esse 200 vai fazer essa distributiva aqui, ó. 200 multiplica esse, 200 multiplica esse. Mesma lógica. 800 vezes 1, 800. Aí o 800 vai multiplicar esse. E o 800 vai multiplicar esse. Vamos fazer essa continha aí. Como que vai ficar essa brincadeira? Essa brincadeira aí vai ficar o seguinte. Quanto que é 200 vezes TF? Famoso 200 TF. Quanto é 200 vezes menos 80? Menos 16.000. 800 vezes TF vai dar mais 800 TF. 800 vezes menos 20, menos 16.000. Isso igual a 0. Olha que tranquilidade. 200 TF mais 800 TF, isso aí dará quanto? 1000 TF, que é o que a gente busca, a temperatura final. Menos 16.000 menos 16.000 vai dar menos 32.000. Isso tudo igual a 0. O menos 32 está menos, vai para o outro lado, vira mais. Vai ficar então, ó, 1000 vezes TF, que é igual a, veio para esse lado, mais 32.000. Logo, vou cortar logo esses zeros aqui, ó. 3 zeros desse lado com 3 zeros desse lado. 1 TF igual a 32. Logo, nosso TF, nossa temperatura final do equilíbrio térmico, será de 32 graus
Celsius. Lincoln, o que aconteceu aí? Foi bem simples. A água 1 perdeu calor, a temperatura foi diminuindo de 80 para 32. E a água 2 foi ganhando calor, a temperatura era 20, foi subindo até 32. Os dois entraram em equilíbrio térmico quando a temperatura, né, da nossa situação foi de 32 graus Celsius. Tudo bem? Show de bola! Mais uma aula aí para vocês. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que certamente irei respondê-los, beleza? Um beijo no coração e até a próxima!